Fala, minha galera de todo o Brasil, beleza pura? Eu sou o professor Fabrício Dutra, seja bem-vindo ao nosso novíssimo curso de língua portuguesa de gramática para concurso público. A partir de agora, pode ter certeza, eu pretendo mudar um pouquinho a sua visão daquilo que é estudar gramática. Primeiramente, você vai abandonar alguns conceitos, alguns traumas, alguns preconceitos, né? Por exemplo, gramática é um monte de regra que eu tenho que ficar gravando igual um doido, tem que colar na parede, tem que decorar. Não é bem assim não, tá, gente? Claro, é um monte de regra, é um conjunto de regras sim, tá? Gramática é norma, norma culta é regra, beleza? Só que dentro do nosso curso eu pretendo mostrar para você que tudo tem uma lógica, tudo tem um porquê. Então aproveite cada vídeo de verdade, tire sua dúvida. Quando você não entender muito bem, dá pausa e volta, tá? Faça esse curso valer a pena. Faça esse curso ser um divisor de águas na sua trajetória até a sua aprovação. Porque eu tenho certeza, tá? Português vai fazer diferença, positiva ou negativamente. Espero que seja positivamente, beleza? Você pode me contactar nas redes sociais, tá? Estou à disposição no Instagram, @professor Fabrício Dutra, né? No YouTube, Fabrício Dutra TV, e no Facebook, Professor Fabrício Dutra. Lá a gente pode conversar, você pode me dizer o que você está achando do nosso curso, tá? Tenho certeza de que você vai achar coisa bem prática, bem objetiva, e cada módulozinho vai ser encerrado com vídeos de exercícios, beleza? Além de um material em PDF completo com a aula praticamente transcrita para você. Tenho certeza de que vai ser muito útil tudo que você ouvir aqui, beleza? O primeiro assunto gramatical a ser estudado tem que ser morfologia. Não adianta, galera. A morfologia é a grande base para você entender todo o conteúdo gramatical presente no edital. Se você pensar bem em porcentagem, né, em parte assim do edital, a sintaxe domina o edital. A maioria dos conteúdos que existem lá, né, é de sintaxe. Mas a morfologia é a base para você entender a sintaxe. Eu costumo dizer que é impossível o cara aprender o que é uma oração subordinada adjetiva se ele não sabe o que é um adjetivo. Ou se ele acha que o adjetivo é aquele carinha que dá uma qualidade. Família, isso é muito pouco. Adjetivo é muito mais do que dar uma qualidade. Então, o primeiro assunto vai ser morfologia. Eu espero de verdade que após este módulo você já vá à minha rede social para a gente conversar sobre ele, beleza? Manda uma mensagem, fala que você é do meu site, fala que você é da família Nerd, quem tá aqui vai ser uma família, a gente vai conviver. Eu vou fazer parte das suas madrugadas com essa voz aqui horrorosa, né? E essa cara, mas pelo menos assim, você pode ficar ouvindo, né, o conteúdo bonitinho. Mas assim, eu pretendo mesmo que você se dedique e que você faça da língua portuguesa um instrumento de aprovação. Aquela matéria que todo mundo erra e você acerta, sabe qual é? Muito importante isso, tá? Vamos para a tela para você observar o que é a tal da morfologia. Morfologia, você lembra, cara, assim, se você já foi mãe, se você já foi pai, se você foi madrinha, padrinho e tudo mais, a grávida faz aquele exame para estudar, né, para ver como é que tá, para analisar, para, enfim, a forma do neném, né? A forma dele, o corpinho dele. É o exame morfológico, né? Por que morfológico? Porque morfologia, morfo, na verdade, é forma, né? A morfologia vai ver se está tudo ok com os bracinhos do neném, com as perninhas do neném, com o tronco, a cabeça, né? Porque morfo significa forma, né? E logia você sabe que é estudo. Então o que seria morfologia? Comigo, é o estudo das formas linguísticas, né? Estudar morfologia é estudar a palavra que tem tanto poder na língua portuguesa, a palavra que é um significante, que produz significado, alguns significantes não produzem significado. Professor, você está falando muito difícil, eu sei. Não é hora ainda de entender isso, tá? É hora de ver na tela o que é a morfologia. Voltando aqui, a morfologia estuda três coisas muito importantes dentro da língua portuguesa. Primeiro, é a estrutura de um vocábulo, tá? Não é este assunto que vai ser estudado agora, combinado? Por quê? A estrutura de um vocábulo é algo muito importante. Você pode olhar, por exemplo, a palavra saleiros, né? E ver que dentro da palavra saleiros existem elementos. Existem elementos que compõem a palavra saleiros. O primeiro, mais importante, pensa, é o sal. Concorda comigo aqui que saleiro é uma palavra que vem da palavra sal? Concorda que saleiro tem sal? Salgado tem sal? Perceba, salina tem sal. Então quem deu origem à palavra saleiro foi a palavra sal. Olha para a tela. Esse elemento que dá origem à palavra saleiro, que tem o significado mais importante,
que tem aqui o cloreto de sódio, a parada aqui, ó, que é o elemento que você guarda dentro de um compartimento, ele é chamado de radical. Repara que sal sozinho tem sentido. Sal sozinho tem lógica. Sal sozinho produz significado na sua mente, né? Sal sozinho você sabe que é um elemento. Agora, eiro sozinho não é nada. Olha para a tela, eu te mostro o que é o eiro. Esse eiro aqui, ele veio se juntar à palavra sal para formar uma palavra nova. Afinal, sal é uma coisa, saleiro é outra. Então esse eiro aí, ele veio se juntar à palavra sal para criar um novo vocábulo, né? Com esse valor de compartimento, de lugar onde você guarda. Então, esses elementos que vêm formar palavras novas, eles são chamados, galera, de afixos. Afixos. O que seria um afixo? Um afixo, né, é um elemento na nossa língua portuguesa responsável por formar uma palavra nova. Quando o afixo, olha aqui comigo que eu vou te fazer lembrar um tempo muito bacana na época da sua escola. Quando o afixo se junta a radical, sendo colocado antes, ele é chamado de prefixo. Quando o afixo é colocado depois, ele é chamado de sufixo, na tela. Esse afixo foi colocado depois, então ele é chamado carinhosamente de sufixo, beleza? Então olha a estrutura da palavra saleiros. Tem o radical sal, que é o elemento mais importante, dotado de significado. Aqui está o significado, sim ou não? O eiro é o sufixo, usado exclusivamente para criar palavra nova. E esse S, na língua portuguesa, ele é chamado carinhosamente de desinência. Por quê? Porque ele não é responsável, família, aqui, por formar palavra nova. Esse Szinho, ele tem apenas o papel de botar essa palavrinha aí no plural. Então esse Szinho dos saleiros, ele não tem poder de criar. Ele tem poder apenas de indicar uma flexão. A palavra estava no singular, agora está no plural. Não é uma entrada nova no dicionário. Saleiro e saleiros não são coisas diferentes, concorda? Então esse S não é sufixo. Esse S é uma desinência. Olha o que eu estou fazendo. Eu estou estudando a estrutura de uma palavra. Ou seja, os elementos internos da palavra que se juntaram para formar essa palavra, que cada um com o seu papelzinho ali dentro da palavra. Totalmente descontextualizada, saleiro é isso, certo? Então isso é a estrutura de uma palavra. É ver lá os morfemas. Morfemas são o quê? São esses elementos que estão dentro da palavra, cada um com o seu papel, compondo um vocábulo, beleza? Como eu falei, não é hora de estudar isso, mas a estrutura de um vocábulo é isso. Olha para a tela. A morfologia também vai estudar a formação das palavras. O que seria isso? É pegar a palavra saleiros e entender que saleiros é uma palavra derivada de sal. Saleiro vem de sal, concorda? Então, essa palavra aqui ela é chamada de derivada, porque ela teve a origem aqui, ó, nessa palavra primitiva, lembra? Ó, sal é a palavra primitiva e saleiro é a palavra derivada. Então, o que eu entendo? Eu entendo que a palavra saleiro nasceu de outra, veio de outra, tem a sua origem em outra. Então, se essa palavra aqui é derivada, família, ela passou por um processo chamado derivação. Olha como é que a língua portuguesa trabalha isso. A formação dela, então, é por derivação. Olha aqui essa palavra desleal. Desleal vem de quê? Quem deu origem à palavra desleal, na sua opinião? Quem deu origem foi leal. Eu coloquei o des para criar uma palavra nova, concorda? Então, é derivada, né, de leal. Mas olha a diferença de desleal para saleiro. Para eu criar uma palavra nova em saleiro, eu coloquei um elemento depois, tá vendo? Chamado carinhosamente de sufixo. Concordam? Então, essa palavra saleiro foi formada por derivação sufixal. Tá entendendo que é a formação de palavras? Já desleal foi formada pela inclusão, pelo acréscimo de um prefixo. Então, desleal é ou não é derivada? Se é derivada, passou pelo processo chamado derivação. Só que é uma derivação pela inclusão do prefixo. Então, é chamada de derivação prefixal. Derivação sufixal, saleiro, e derivação prefixal,
desleal. Tá entendendo comigo aqui que as palavras são derivadas, passaram por derivação? Isso é estudar formação de palavras. Ou seja, cara, você vai estudar qual foi o processo que fez aquela palavra nascer. De onde ela veio. Ela é derivada? Ela é primitiva? Ela veio de onde? Isso é formação de palavras. Agora olha para a tela, a terceira vertente que a morfologia estuda, isso aqui vai ser a nossa aula, tá? A classificação das palavras, ou seja, a estrutura de uma palavra, o que tem dentro dela, a formação da palavra, ou seja, qual foi o processo que fez com que ela surgisse, e a classificação é o quê? Classificação, família, comigo, é dividir as palavras em classes. Ou seja, é pegar a palavra saleiro e dizer que ela pertence à classe dos substantivos. Percebeu? Dentro dela tem, dentro da palavra saleiro, tem radical, tem sufixo e tem o S para indicar plural. Isso é estrutura. Saleiro foi formada por derivação sufixal. Isso é formação. E saleiro é uma palavra que pertence à classe dos substantivos. Isso seria a classificação. Você viu que são três coisas que a morfologia estuda? Para a aula de hoje, na tela, eu te mostro, o foco vai ser isso aqui, ó. O foco vai ser a classificação de um vocábulo. Ou seja, vai nos interessar a que classe pertence uma palavra. Ainda não vamos entrar no mérito de foi formada por derivação, foi formada por composição, foi formada por abreviação ou redução, não é isso. Também não me importa ainda se um elemento dentro de uma palavra é o radical, é o prefixo, é o sufixo, é a desinência, é a variável, enfim. Não interessa isso ainda. Pra gente, por quê? Porque isso cai menos, cara. Como eu te falei comigo, o que importa muito pra gente é o que cai, é o que a banca cobra, é aquilo que vai aparecer na sua prova. Então, vamos ficar atento ao que cai. E dentro de morfologia, de longe, cara, o que mais cai é a classe gramatical. Por quê? Primeiro, porque cai muito classe gramatical. Porque você estudou isso a vida inteira na escola de forma muito rasa. Era muito pouco o que mostravam para você sobre classes gramaticais. Segundo motivo, galera, a banca tem como desenvolver muito mais pegadinhas, muito mais questões. É um assunto muito mais abrangente do que os outros dentro da morfologia, porque a classificação de um vocábulo vai depender do texto. Isso é que é maneiro. Para falar que saleiro tem radical e tem sufixo, não dependeu do texto. Para falar que saleiro é derivada, né? Foi formada por derivação sufixal, não dependeu do texto, concorda? Agora, para dizer que pertence à classe dos substantivos, eu te garanto, depende do texto. Então é um assunto mais delicado, é um assunto que exige mais raciocínio, é um assunto que exige mais prática, combinado? Então, bora para a tela. Nessa tabela aqui que você está vendo, eu mostro a vocês quais são as classes. Porém, isso não é tudo, né, galera? Saber quais são as classes é importante? Claro que é. Claro que é importante saber quais são as classes gramaticais da língua portuguesa. Em que classes você pode dividir uma palavra na língua portuguesa. Isso é interessante. Mas o mais importante não é saber quais são, não, tá? Quais são é importante, né? Mas o importante é saber o que é. Isso é que é maneiro. Você saber quais são os substantivos é praticamente impossível. Não vamos fazer isso aqui no nosso curso. Aqui no nosso curso eu vou te mostrar o que é ser substantivo. O que significa dizer que uma palavra é um substantivo, beleza? Assim eu tenho certeza de que o rendimento melhora na sua prova. Você pode confirmar isso depois. Então, as classes são divididas em classes variáveis e classes invariáveis. Olha para mim. O que significa dizer que uma classe é variável e que a outra é invariável? Família, se liga. Classe variável é classe que varia, né? Não fala varia não, hein, cara? Pelo amor de Deus. Classe que varia, né? Mas variar é o quê, cara? É flexionar, é passar por flexão. Existem flexões, olha para a tela por gentileza. Existem flexões nominais aqui, ó, que envolve isso aqui, que são, né? As palavras com valor nominal, o pronome ele retoma um nome e tal. E existem flexões verbais. A flexão do verbo é um pouquinho diferente, inclusive é um módulo à parte, né, cara? Você estudar flexão verbal é você estudar conjugação verbal, né? E aí, detalhe é que não tem que ficar pensando em aprender a conjugar verbo não, tá? Concurso público cobra um pouquinho diferente. O concurso cobra, além, né, de uma possível conjugação de um verbo maluco lá, verbo intervir, né, verbo convir e tudo mais,
É importante saber o valor semântico de um tempo verbal, né? E saber a correlação dos modos e tempos verbais. A gente vai ver isso aqui com muita calma na tela. Perceba, substantivos, né? Artigos, pronomes ativos. O verbo passa por uma flexão um pouco diferente, como eu te falei. O verbo flexiona, né? Em modo, em tempo, em número e em pessoa. Ou seja, indicativo, presente, presente do indicativo, primeira pessoa do plural. Agora, os nomes, eles passam por flexões de gênero, ó, variáveis em gênero e número, certo? A flexão nominal consiste no gênero e no número, ou seja, sair do masculino e ir para o feminino, sair do singular e ir para o plural, certo? Então, flexão nominal é um assunto importante pra caramba, você vai estudar com muita calma. Já as classes gramaticais invariáveis, elas não passam por isso, né? Invariável é aquilo que não varia, ou seja, ela fica intacta. Existe exceção, é lógico, né? Advérbio, por exemplo, tem um advérbio que varia, você vai aprender qual é na hora certa, mas saibam, em geral, assim, esmagadora maioria, advérbio é invariável, né? Só um varia, então. Então pensa, invariável é não sofrer flexão. Olha o prefixo de negação. Não varia, não muda, não mexe nela porque ela não muda, certo? Agora olha para cá. Preposições e conjunções são classes gramaticais também importantíssimas dentro do nosso curso. Por quê? As preposições e as conjunções são, na língua portuguesa, os conectores, né? São os elementos que conectam. Olha para mim, por favor, para eu te falar uma coisa muito importante que vai ser útil o curso todo. Preposição e conjunção não exercem função sintática. Ou seja, você não pode pegar uma preposição e falar é o sujeito. Você não pode pegar uma conjunção e falar é o objeto. Conjunção e preposição, sintaticamente, só serve para conectar ou termos ou orações. Ou seja, preposição e conjunção não flexionam porque não se relacionam com ninguém, né, do ponto de vista do masculino, do feminino, do singular ou do plural. Mas são conectores, cara, então são muito cobrados em prova. Tem que saber o que é um conector, tem que saber para que ele serve, tem que saber o valor semântico, tem que saber que o de pode ter valor de causa, tem que saber que o por pode ter valor de causa, o por pode ter valor de lugar. Olha essa frase. Por estar chovendo, fiquei em casa, é a causa. Agora, quando você fala passei por essa rua, é o lugar. Então, a gente tem que saber o emprego, a função, o papel, na verdade, e o valor semântico dos conectores. Agora, função sintática, eles não têm. E é por isso que eu falo desde já. Se você já puder pegar uma tabelinha de conjunção, uma lista de preposição e começar a memorizar, tenho certeza de que você vai sair na frente de muita gente. Por quê? Os conectores não ficam mudando de classe gramatical. Você vai ver que o grande segredo dessa aula é saber que uma palavra pode ser adjetivo numa frase e na outra isso mudar. Ele é substantivo numa frase e na outra isso mudar. Então saber que uma classe gramatical muda, uma palavra muda de classe gramatical, é o segredo da nossa aula, né? Agora, essas duas classes invariáveis, elas não mudam de classe gramatical. Então, difícil você pegar, por exemplo, o porquê, ele muda de classe, mas ganha um acento. O quando não, quando lá é uma conjunção. Se está introduzindo oração, não dá para mudar isso. Então vamos para a tela. Preposições e conjunções serão um assunto estudado com muita calma no futuro, tá? Muita calma no futuro. E interjeições, vamos falar a real, cai pouco, né, família? Imagina, você já viu uma prova séria cobrar? A interjeição ufa tem valor de espanto, tem valor de alívio, né? Pensa, cai pouco isso em prova. Mas interjeição é a forma escrita de você expressar suas emoções, né? Um poxa, um ufa, um oba, um af, né? A gente fala muito af, né? Isso é tudo interjeição, né? Então, ai, 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 aquele ai, ai, ai famoso. Interjeição é a palavra para expressar graficamente a sua emoção. Isso cai muito pouco em prova de concurso público. Por quê? Porque nas provas de concurso, o texto tem muito mais natureza dissertativa do que qualquer outra. Claro que pode cair uma narração, é óbvio que pode. Mas a maioria dos textos, né, são dissertativos. Então é difícil aparecer uma interjeição dentro de uma dissertação. Na tela. Qual é a classe gramatical que tem muita importância para a aula de hoje? Essa aqui, ó. Por quê? Porque essas classes aqui que eu acabei de circular, né? Substantivo, artigo, pronome, essas classes que eu circulei aqui,
O que elas têm em comum? Elas exercem função sintática numa frase. Ou seja, o substantivo exerce função sintática, o artigo exerce função sintática, o pronome exerce, o numeral exerce, o adjetivo exerce e o advérbio exerce. E função sintática, vamos mandar real, depende do contexto, concorda? Não dá para falar que o menino é o sujeito, sem ver o contexto. O menino chutou a bola. Quem chutou a bola? O menino, é o sujeito. Porque a função depende do comportamento, depende do que a palavra vem fazer na frase. Então essas classes gramaticais que eu circulei dependem disso, dependem do contexto. Então você só consegue afirmar que uma palavra é um substantivo vendo o contexto. Não dá para chamar a palavra bonito de adjetivo simplesmente porque é uma qualidade na tua cabeça. Tem que ser bonito, bonito tem que ser adjetivo dentro do texto. Eu preciso olhar lá na linha 18 e ver, realmente bonito é um adjetivo. Ah não, nessa frase aqui bonito mudou de classe gramatical. É isso que vai determinar o seu aprendizado neste módulo. Combinado? Então, introduçãozinha a classes no vídeo 1, já voltamos com o vídeo 2 de vez, né, no conteúdo.